dia, minha gente, a paz. Jesus abençoe a vida de vocês. Eu estava muito ansiosa para chegar até aqui, né? Agradeço primeiramente a Deus, tudo primeiramente a Ele, né? Porque meu celular quebrou, meu celular descarregou, minha gente. Eu botei o carregador em nada de carregar e eu orava nesse celular e ungia com o óleo da unção. Eita, meu Deus, que óleo da unção, né? Já aconteceu com a minha filha Marcela, o tablet dela, que eu ungia muitos anos atrás com o olhinho, o azeite da igreja, né? E ele voltou. E ele ressuscitou pela graça de Deus. E eu tava na mesma fé, né? Que meu celular ia ressuscitar. Porque eu fiquei sabendo que o celular alcança o Brasil e o mundo, minha gente. E meu filho Wesley me deu esse celular, né? Vai fazer 3 anos já. E é com esse celular que eu comecei a evangelizar aqui, porque eu ouvi Pablo falando, né? Pablo Marçal. Eu agradeço a Deus pela vida dele e a família dele e toda a sua equipe, né? Que eu tenho assistido todos os dias, tenho acompanhado, assim como eu acompanho a palavra de Deus, eu tenho acompanhado porque tudo que ele faz, minha gente, nada mais é para te abençoar, para te salvar, para te prosperar. Em todas as áreas da tua vida, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é experiência, minha gente. É sabedoria que vem do trono de Deus. Então, se você tem isso, você é rico, você tem tudo. Muitos acham que é só dinheiro, mas não é o dinheiro, é o reino de Deus, o reino de nosso Deus. E eu glorifico a Deus pela vida dele, sou grata pela vida dele, porque ele falou para mim falou para todos nós e fala, né? Que é pra gente ir com vergonha mesmo, do jeito que a gente é mesmo, mas que a gente faça algo, né? Faz alguma coisa, porque se eu não fizer, se você não fizer, quem é que vai fazer por nós? Ninguém vai fazer. Então, se você não se posicionar e fazer o que deve ser feito, fazer o que deve ser feito, cada um de nós devemos fazer. E só nós podemos fazer. Nem Jesus Cristo ele vai fazer por nós, se nós não quisermos. Então, eu tomei essa atitude, né, com muita timidez e tudo mais, e hoje, glória a Deus, através dessa oportunidade que eu estou aqui, que eu tomei essa atitude, quando eu vi ele falar, né, ele não falou para mim que eu tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que ter sabedoria, tinha que fazer um monte de coisa para depois entrar aqui, sabe? Não, ele disse, liga teu celular, coloca a internet e vai, vai do jeitinho que tu tá aí. Porque Jesus diz assim, ele falou como Jesus, minha gente. Jesus diz assim a nós, vinde a mim. Ele te chama, vem do jeito que tu tá. Então ele me ensinou também assim, que era para mim ir, né, com vergonha, com timidez, do jeito que eu sou. Que eu não tirasse nada se não quisesse, continuasse assim. Desse jeitinho mesmo, porque é desse jeito, minha gente, do meu jeito e do jeito de cada um de vocês, que você vai alcançar uma vida, porque aqui eu não quero falar nada mais do que o amor de Deus. Jesus Cristo me salvou, eu quero que salve vocês também. Então é nisso que eu estou falando, é no reino de Deus, é salvar almas e você pode fazer. Não pense como você é, não pense no lugar que você está, não pense que não tem condição para nada, porque ninguém tem. Ninguém tem. Jesus veio para aqueles que não têm nada. Então foi para mim e para você, só basta você querer. Porque a internet, o celular, ela pode matar, ela pode destruir, ela pode adoecer, mas também ela pode salvar, ela pode transformar, ela pode prosperar, ela pode mudar a tua vida para o bem e também para o mal. Então que você faça a obra de Deus com amor, com carinho, para Ele, para Ele. Não faça para o homem, faça para Deus. E seja essa pessoa para Deus em todo lugar que você chegar. Porque Jesus se agrada da sinceridade, da verdade, da sua vida com Ele. Porque o que importa primeiramente é Ele, minha gente. E segundo é a nossa família. Porque o mundo a gente só vai agradar pelos nossos frutos. A gente só vai agradar pelo nosso resultado. As pessoas, ele não quer
de cada um de nós. Nada além do que o nosso resultado. Porque o homem já diz na palavra de Deus que é mau. E a bondade só pode vir do Senhor Jesus. Que venhamos procurar cada vez mais nos fortalecer com o Senhor Jesus e lutar pela nossa salvação, pela salvação de todos que você puder alcançar através do celular, através da sua vida. Então aqui eu agradeço a minha mãe, em nome de Jesus, né, pela oportunidade de eu estar aqui novamente, né? Ela mandou um valor para mim, minha gente, e eu fiquei assim, besta, né? Porque eu falei para ela que não queria, que ela já queria deixar comigo um valor para ajeitar meu celular. Aí eu falei para ela que não queria, porque eu tava naquela fé, sabe? Que meu celular ia voltar. Então eu fiz um propósito na igreja, no valor, e eu tinha aquele valor já na mão. Eu disse, eu não vou ajeitar meu celular com esse valor. Eu vou fazer o meu voto com Deus, o meu propósito com Deus. E quando eu chegar em casa, eu vou usar a fé, continuar na fé, que o Senhor Jesus vai responder, vai ressuscitar esse celular. Mas só que Deus tocou no meu coração para me pedir dessa maneira, porque a gente tem que saber pedir as coisas a Deus, né? E eu falei, ô Jesus, se o Senhor não quer ressuscitar ele dessa maneira, com a unção, né, do azeite, mas que o Senhor faça do jeito que o Senhor quiser, faça a sua maneira. Então foi dessa maneira que o Senhor Jesus fez, minha gente. Eu fiz um voto num valor e o Senhor Jesus me deu 4 vezes mais no mesmo dia que eu fiz o voto. E depois eu fui abençoada também pela minha filha, que mandou um valor para mim comprar o meu presente. Eu disse que queria uma cafeteira elétrica. Quando acaba o gás, minha gente, aí já volta, né? Da energia. E dá para fazer o cafezinho de manhã, o cafezinho quentinho. E eu tinha uma, né? Há muitos anos, e quebrou. Então ela disse, não mãe, esse vai ser meu presente do Dia das Mães. Assim que eu receber, eu mando para a senhora. Aí minha filha Sara mandou, né? Um valor de mais, né? 3 vezes a mais, no caso, né? Então, se for fazer a conta do valor que eu fiz o voto, o Senhor Jesus me surpreendeu muito, porque ali eu não estava pedindo nada além, né, que o Senhor Jesus ressuscitasse meu celular. Eita, meu Deus. Mas o Senhor Jesus preparou o dinheiro para mim consertar meu celular. E esse conserto foi aquele valor que eu estava na mão, que eu fiz o voto. O Senhor Jesus preparou através da minha mãe, né? E eu consertei meu celular e também comprei um microfone, minha gente, porque vocês sabem, né, que os passarinhos aqui é minha companhia nessa casa quando todo mundo vai para a escola. Minha filha vai para a escola, meu esposo vai para o trabalho e os passarinhos estão aqui, né? Ele gosta de criar passarinho. Então os canários, minha gente, da terra tá aqui pegado, viu, junto comigo. Então eu comprei um microfone. Desse valor eu tirei o dízimo que a minha mãe me deu. Do valor também que a minha filha me deu, eu vou comprar o meu presente, a minha cafeteira elétrica. E vou também tirar o dízimo, que elas sabem que tudo eu tiro o dízimo, porque ser fiel no dízimo, minha gente, é uma coisa tão maravilhosa. Não é pelo que o Senhor Jesus tem para nos dar, porque Ele diz, fazer prova de mim. Ele manda que a gente faça prova dele. Quem somos nós para fazer prova do Senhor Jesus? Ele diz que abre a janela do céu, que derrama a bênção sem medida. Mas eu aprendi a ser fiel desde o dia que eu estou nessa obra, né? Há muitos anos eu sou evangélica, mas desde o dia que eu estou nessa obra eu aprendi a obedecer, devolver o que é de Deus, que é 10% de tudo que vier para minha mão. Então, se for um presente em valor, eu estou tirando o dízimo, que é a primícia do Senhor Jesus, e isso me satisfaz tão maravilhosamente, minha gente, vocês não imaginam. Faça. Eu tenho prova de pessoas que fez e viu o antes e o depois da sua vida. E mais, existe demônios, devorador, migrador, cortador, destruidor, que o Senhor Jesus, o pastor, ele não pode expulsar da tua vida.
Mas se você devolver o que é de Deus, automaticamente esses demônios são expulsos. Se você devolver em fidelidade, com carinho, com amor, em obediência, reconhecendo que os 10% não é seu, não é pela uma obrigação, você tem que fazer mesmo que você não queira. Não, você faz por obediência ao Senhor Jesus, não só é por crente, é para todos. Devolva o que é de Deus, 10% de tudo que vier para a tua mão. Algo que você vender, tire os 10%. Você vai ver o antes e o depois. Se você, eu estou aqui nesse canal, se você a partir de hoje disser assim, eu vou ouvir o que essa bocó está falando, porque eu não sei de nada, minha gente. Eu não sei me expressar, não sei de nada. Eu estou mais desenvolvidazinha, um pouquinho. Assim como o Pablo Massalvo me falou, né? Se você fazer, o Senhor Jesus vai te ajudar e automaticamente a tua vida vai mudar, vai ser transformada. Porque vem do céu, vem de você que procura. Se você procura, você vai achar. Assim como diz na palavra de Deus, é em todas as áreas da nossa vida. Se você luta, você vai conseguir. Se você bate na porta, a porta vai abrir. Se você procura, você vai encontrar. E glória a Deus por isso, né? Eu fiquei na igreja quinta-feira, minha gente. Já não fiquei tremendo do jeito que eu ficava, né? Diretamente do céu, porque eu fiz de tudo para não ficar nervosa. Então eu disse, Senhor Jesus, me use. O Senhor não usou aquela jumenta? Eita, quando aquele servo seu não queria ouvir o Senhor usou aquela jumenta para falar com ele. Então, Jesus, eu sou mais do que uma jumenta, do que aves do céu, de que tudo nesse mundo que o Senhor construiu. Eu sou a mais importante. Você é a pessoa mais importante, é o ser, é a criatura que o Senhor Jesus, ele fez tudo neste mundo. Mas você, ele fez com as mãos, com tanto amor, com tanto carinho. Você, ele fez imagem e semelhança dele. Você, ele ama com tão grande amor que deu seu único filho para morrer em morte de cruz, para te salvar. Você ainda tem dúvida desse amor? Você ainda tem dúvida que tudo ele já te deu, que tudo ele já colocou dentro de você, que você é a pessoa mais importante, que você é a única coisa mais importante para ele, que não existe nada mais importante a não ser você, a não ser eu. Então, minha gente, quando você reconhece isso, acredita, você já não tem mais dúvida do amor de Deus, e não era nem para ter, né? A gente é tão duvidoso com tudo, porque Jesus Cristo, nosso Deus vivo, ele é o único que a gente não deveria duvidar nunca, porque ele mostra todos os dias, ele demonstrou com tão grande amor, ele foi o primeiro a devolver, né? Ele foi o primeiro a ofertar, devolvendo o filho dele, mandando o filho dele para este mundo para morrer em morte de cruz. Então o Senhor Jesus foi o primeiro que deu a maior oferta, que foi o seu filho. Você daria o seu filho como oferta para morrer por alguém? Você daria o seu filho como oferta para pagar algo? Você faria isso? Ninguém faria, minha gente, só o Senhor Jesus. Então, Ele ama você, não tenha dúvida disso. Eita, eu vou falar aqui, da palavra, a palavra está aberta, senão, vê mesmo como é que eu tô. Aqui é a palavra de Deus, minha gente, o que passar daqui você já sabe, né? É a resenha do diabo. Então aqui eu vou ler em Romanos 12, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei orando, a gente já está em um jejum, em oração. O pastor falou que era 33 dias, que era a idade de Cristo, mas ele voltou e deixou nos 21 dias de oração e jejum, minha gente. A gente está nesse propósito, entendeu? De jejum e oração.
E eu mesmo estando tão fraca quando eu estava doente, né, sentindo uma fraqueza tão grande, esses dias foram os dias de jejum que eu fiz, que eu já fiz na minha vida, toda a minha vida, que eu senti tanto, porque eu estava muito fraca. Eu senti uma fraqueza, eu ficava me desvalecendo, minha gente. Sabe como que eu fosse desmaiar? Uma coisa tão ruim, passando mal. E era poucos momentos que eu ficava, poucas horas de jejum, porque eu não estava aguentando, né? Mas mesmo assim, quando eu estava doente, eu continuei nesse jejum de 21 dias, que é o jejum de Daniel, e oração. Mas não só 21 dias, minha gente, continua orando, continua perseverando, continua jejuando, porque temos que estar devemos estar nesse jejum, em oração, dia e noite, minha gente. Não podemos parar. Onde você estiver, que o seu pensamento esteja, Senhor Jesus, em oração. Se você não pode se ajoelhar, se você não pode fechar os olhos, mas o seu pensamento, o seu coração esteja diretamente com o Senhor Jesus, todo o tempo, todo momento. Vocês sabem o quanto a gente precisa da proteção divina, da graça do Senhor Jesus. Então aqui a palavra de Deus diz, né, que é para a gente se alegrar na tribulação, que é para a gente ter esperança, né, ser paciente na tribulação, porque na tribulação que ninguém pode estar com você, minha gente, mas o Senhor Jesus, ele está na tribulação e ele está no deserto contigo, porque ele te ama tanto e quer te salvar. Então entra aqui nesse canal, Marta Calisto. Eu já falei muito. Para quem não falava nada, não queria nem tirar uma foto, minha gente, morrendo de vergonha. Eu agradeço a Deus por tudo. Sabe, eu estou me surpreendendo. Eu sei que o Senhor Jesus está comigo. Eu sei que Ele está se alegrando em uma vida durante o tempo que eu estiver aqui. O tempo de vida, até a volta do Senhor Jesus, eu quero estar aqui falando e atiçando a tua fé, para tu exercer a tua fé, né, no Senhor Jesus, para tu também sentir a presença do Senhor Jesus, que é maravilhosa. Então eu quero estar aqui. Então, se uma vida for alcançada, eu já estou muito feliz, muito satisfeita. E quero estar na presença de Deus e esteja também em fidelidade, em justiça, em honestidade. Sabe, em verdade. Não sirva a Deus só pelo que Ele tem para te dar. Não ame o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Pai, que é o nosso Deus vivo, só por tudo que Ele tem para te dar. Mas ama pelo amor que Ele tem por você. Possa recompensar esse amor de tudo que Ele fez por você. Ter dado o seu Filho por você, por mim, por todos nós, para nos salvar. E nos dá todo dia. Eu estou aqui respirando, você está aí respirando. É pelo Senhor Jesus. Se a gente dorme e acorda, é o Senhor Jesus que cuida de nós. Então, que possamos continuar na fé, minha gente, orando por todos. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está aqui. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um, né? Eu agradeço pela vida de cada um que venha evangelizar junto comigo nesse canal Marta Calisto. Venha também viver em oração, se quiser entrar nesse propósito de oração e jejum. E eu convido a você a vir aqui na nossa Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui em Ribeirão, na saída de Ribeirão, ao lado da Loja Honda, né? Agora, nesse domingo, teremos o segundo domingo de Jó, minha gente, e que possamos estar ali, na fé, na confiança, buscar o Senhor Jesus, sentir a presença dEle. Aqui o nosso pastor é o nosso pastor Júnior Silva e a nossa missionária Edneide Silva. São homem e mulher de Deus, abençoados, ungidos de Deus, para te abençoar, para pegar a tua causa da tua família, te ajudar, em nome do Senhor Jesus. E é certo que a resposta virá. Então, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês. Fica na paz, fica com Deus e tchau.